Entenda a reforma protestante em 5 minutos. Primeiro, houve 3 causas para essa reforma acontecer e a igreja evangélica nascer: causa moral, causa econômica e causa política. Qual foi a causa moral? A igreja católica estava corrompida. Venda de indulgências. O perdão era trocado por ouro, prata, joias, terra, gado. O perdão, portanto, era vendido. Vendia-se o perdão para pecados cometidos, para pecados que ainda seriam cometidos, para pecados cometidos por parentes já mortos. Vendia-se inclusive a indulgência plena. Você comprava, mediante uma quantia considerável de grana ou terras ou outros bens materiais, o perdão para toda a sua vida, para os pecados que você cometeu e para todos os pecados que você poderia cometer até o dia da sua morte. Venda de relíquias, ossos de galinha carbonizados como se fossem ossos de santos e outros objetos sagrados falsos, venda de cargos dentro da igreja católica. Comprava-se o cargo de papa, comprava-se o cargo de cardeal, não havia formação de padres, não havia seminários, padres em grande número eram ignorantes do que dizia a Bíblia, uma busca pelo poder, pelo dinheiro, pelos bens materiais. Causa econômica. A Igreja Católica afirmava que o lucro obtido pelos banqueiros era o pecado da usura. Como obter dinheiro sem trabalhar, sem o trabalho? E os juros são um dos motores do capitalismo comercial do século XVI, da época da Reforma, e do capitalismo industrial que veio depois. Os juros são um dos motores do capitalismo. Os juros que a igreja condenava como o pecado da usura. A igreja condenava o lucro obtido excessivamente pelo comércio. Ela dizia que o artesão ou o comerciante deveriam vender usando o justo preço, o preço justo. O lucro seria ganhar dinheiro sem trabalhar, seria um pecado. E o lucro é um dos grandes motores também do capitalismo, tanto comercial quanto industrial. É em busca do lucro que as pessoas fazem seus investimentos, trabalham, vendem, revendem, enfim. O trabalho também era condenado pela Igreja Católica como se fosse um castigo divino. O trabalho não era, portanto, algo feito para os nobres ou para o clero. O trabalho era uma coisa feita para o homem comum como um castigo bíblico. Isso afetava a burguesia, isso afetava os artesãos e as suas manufaturas. Não era um discurso apropriado para o capitalismo. Então, houve uma causa econômica. A burguesia buscava uma religião sua, que não tivesse o pecado da usura, que não tivesse o pecado dos lucros, que não tivesse o pecado do trabalho. Causa política. Nascia o Estado Nacional. O poder papal era um poder econômico que arrecadava dinheiro para Roma. O poder papal era um poder político que fazia as pessoas obedecerem à Igreja Católica. O poder papal era um poder cultural. As pessoas se comportavam obedecendo à Igreja Católica. França, Espanha e Portugal conciliaram o poder papal ao Estado Nacional. O Papa dizia que o rei era Deus e todo mundo ganhava com isso. Mas na Inglaterra e na Alemanha surgiram religiões próprias, desafiando a Igreja Católica, rompendo com o poder papal e criando religiões nacionais. O anglicanismo na Inglaterra e a Liga Luterana das igrejas protestantes na Alemanha, religiões que desafiavam o poder da Igreja Católica em Roma. Henrique VIII é o caso disso. Em 1534 criou o Ato de Supremacia, uma lei que criava a Igreja Anglicana, tirando todas as terras da Igreja Católica, olha a disputa econômica aí, e dando ou vendendo essas terras para burgueses e nobres protegidos do rei Henrique VIII. Havia uma causa pessoal? Sim. Em 1531, o rei se separou de Catarina de Aragão, quis anular o seu casamento, o Papa não permitiu. Henrique VIII fez isso sem a permissão do Papa, casou-se com Ana Bolena, porque a primeira esposa não havia lhe dado um filho, foi excomungado pela Igreja Católica e criou a própria igreja, a Igreja Anglicana, que tem rituais católicos como o batismo e a Eucaristia, mas tem rituais ou crenças protestantes, não crê em santos e tem como chefe um arcebispo nacional e o próprio rei e não o Papa. João Calvino criou a teoria da predestinação divina, respondendo à causa econômica. Por ela, o trabalho dignifica, o trabalho e o sucesso profissional, por meio obtendo lucros, inclusive, mostra que Deus está do seu lado e que você foi predestinado a ser salvo. Isso agradou muito à burguesia. Por fim, Martinho Lutero criticou a Bíblia escrita só em latim, afirmou que a verdade está na Bíblia e não no Papa, a Bíblia pode ser interpretada livremente.
é a fé na Bíblia que salva, não é a venda de indulgência, não é a venda de relíquias. Lutero criticou isso daí. Lutero também criticou a ignorância dos padres e a venda de cargos, a chamada simonia. Lutero então responde à causa moral, reafirmando a salvação pela fé e não pela compra de relíquias ou perdão. Calvino criou a teoria da predestinação fatalista ou divina, afirmando que o trabalho salva, os lucros são um sinal de que você está sendo salvo para Deus, agradando a burguesia, respondendo à causa econômica. E respondendo à causa política, Henrique VIII criou a Igreja Anglicana, uma igreja nacional, desafiando o poder econômico e político do Papa, criando a sua própria religião, a religião de Henrique VIII, o anglicanismo. Fico por aqui, até o próximo vídeo.